Aí, partindo assim, eu acho que, né, já está sendo tocado, assim, mas para você poder organizar, assim, que você desse, então, para a gente um resumo da pesquisa, e eu acho que pode juntar também com o ponto 5, que é quais foram as suas conclusões, assim. Tá. Então, assim, no trabalho de graduação, eu resumidamente vou estudar a maneira como institucionalmente, nas duas instituições de justiça militar, em São Paulo e no Rio de Janeiro, se administram os conflitos relacionados aos policiais militares. Então, assim, como que eles são criminalmente imputados, como que naqueles procedimentos de audiência se constitui qual que são as lógicas que constituem aqueles espaços, né? Então, já entrando na parte das conclusões, para além da questão que eu desenvolvi bastante sobre violência policial, ou seja, da ausência da percepção de violência para determinadas práticas, ou da percepção que determinadas práticas são criminalmente imputáveis, eu comecei a perceber que ali era um espaço para administração de determinados conflitos. E eu comecei a perceber que aqueles conflitos tinham a ver com duas coisas: o espaço institucional e relações pessoais. Então, é, o, o que acontecia era que ou eram questões ali de patente, de obediência ao superior, enfim, a questões ali que estão voltadas para dentro da instituição. Boa parte dessas questões eram advindas de conflitos pessoais. Então, eu vou, resumidamente, dar um exemplo de um caso que aconteceu, que foi um caso assim, dos mais curiosos que eu encontrei, que um, é uma briga entre dois policiais, porque um deles bateu no filho do outro. Aí, só que ele não sabia que era filho do outro. Aí ele bateu no filho do outro, o filho chamou o pai, falou assim: ah, você não sabe quem é meu pai é policial. Aí ele chamou o pai dele foi e bateu no policial que, que bateu no filho. Só que o que esse policial não sabia é que aquele policial que ele bateu era filho de um coronel de anos da Polícia Militar, que aí foi lá e falou assim: vamos resolver isso na justiça. Então, o que acontece? O policial que bateu era a praça, então da menor hierarquia da polícia. O que bateu no filho, o que bateu no primeiro filho, né, que não era policial. O que bateu no que bateu no filho era uma posição intermediária, que eu não vou lembrar agora exatamente qual que era. Só que o pai do que apanhou era uma posição superior. Então o que aconteceu? Ali você teve um jogo de hierarquias muito doido, mas que tinha a ver essencialmente com uma briga pessoal entre eles. Só que como que aquele caso foi judicializado? Ele foi judicializado como um desrespeito ao policial que estava fardado. Entendeu? Então, assim, Uhum. não foi. Então, assim, você tem um conflito enorme que, no final das contas, ele é judicializado de determinada maneira. Então, ele é judicializado como uma questão interna da instituição, como uma questão hierárquica ali. Mas, na verdade, ele se trata de um conflito pessoal no qual as hierarquias institucionais são usadas ou manipuladas. Então, a conclusão é que uma das conclusões é que esses espaços são usados dessa maneira. E a do, da, da violência policial, e de que aquele espaço, por ser um espaço judicial,
era ao mesmo tempo espaço militar, porque boa parte das pessoas que trabalhavam ali, das pessoas, então assim, alguns juízes eram policiais militares, então eles articulavam ideias sobre a própria instituição. Então eu assisti alguns julgamentos lá, nos quais o juiz fazia uma defesa da instituição. Então ele ensinava, porque aí os policiais iam assistir, policiais de informação iam assistir os julgamentos como parte do aprendizado deles. Então o juiz usava aquilo como uma aula para aqueles policiais que estavam aprendendo. Então tem toda uma articulação ali institucional que faz parte de um discurso policial, que era, então assim, uma instituição que era para controlar as práticas policiais, muitas vezes era usado para reforçá-las. Enfim, então, essa a primeira pesquisa. A segunda pesquisa, eu acho que eu falei de maneira mais desenvolvida sobre tanto o que era pesquisa, assim, em relação aos dois processos, que também teve uma parte que eu pulei um pouco, assim, mas porque eu estava falando de outras coisas, que é a parte de revisão bibliográfica, na qual eu pesquiso em diversas revistas trabalhos que discutam a questão de justiça criminal, segurança pública e questão racial. E eu percebo que esses trabalhos não existem nessas revistas. Então, porque aí eu faço uma revisão bibliográfica justamente para encontrar metodologias, formas de construir essa pesquisa, mas eu não encontro nenhuma delas. Então, eu decido construir metodologias ou construir a partir de metodologias que já existem para produzir a minha pesquisa. Então, essa é uma parte aí, assim, no sentido das conclusões, é como eu falei, a questão da precariedade do Estado, das imagens manipuladas sobre o Rafael Braga, sobre a questão da contínua suspeição sobre determinados corpos, e aí essa questão é uma questão que perpassa todo o texto, de como que determinadas aparições, então passa por uma discussão muito sobre a questão da imagem, e a imagem no sentido da imagem física, né, material, mas também numa questão de imagem enquanto imaginário. Então, como que a imagem sobre aquelas situações, ou sobre aquela pessoa em determinadas situações, produz determinadas reações. E isso está atrelado à construção histórica, ou a construção social e histórica de determinados corpos como determinadas coisas, ou seja, pessoas negras como criminosas, nesse caso. Então, isso constrói uma suspeição contínua, né? Um contínuo de suspeição, na qual, e aí essa é uma das conclusões que eu chego, a gente naturaliza. Então, o que eu faço é perceber. Então, eu uso uma situação que aconteceu comigo em uma conversa com uma amiga, que eu vou de maneira bem resumida, que ela me contou que na França a polícia não pode, em tese, pelo regulamento da polícia, ela não pode abordar qualquer pessoa sem motivo. Ela tem que ter um motivo para abordar a pessoa. E o que acontece é que os movimentos negros na França começaram a reivindicar que eles não fossem abordados. Aí o que aconteceu? Quando ela me contou isso, eu me lembrei que a minha única viagem à Europa, eu fui justamente para a França, e eu fui, enfim, numa situação super específica lá, eu fui abordado no aeroporto por policiais. E isso não era como que chama? Quando você entra no... Hã? É aquela parte que você passa pelo. Tem que botar Isso, o passaporte. isso, não era ali. Foi Esqueci o nome depois também. disso. Ou seja, se eles me abordassem, eles deveriam ter falado porque que eles estavam me abordando. Esse seria o procedimento. Só que eles não falaram, eles simplesmente me abordaram, eu estava sozinho. Eles perguntaram quem que eu era, o que eu estava fazendo, pediram meus documentos, eu apresentei e tal, tudo, os documentos.
E aí, quando essa minha amiga me conta que na França isso era uma reivindicação dos grupos, dos movimentos sociais, aquilo me deu um nó na cabeça. Porque eu falei assim, então, peraí, eu comecei a perceber que a gente naturaliza essa suspeição. Então, tipo, eu naturalizei que eu era suspeito e que estava tudo bem. E que aquilo não era nada demais. Então, a partir dessa situação, comecei a questionar, inclusive, esse processo de suspeição que a gente está submetido. Enfim, e aí essa é uma questão que perpassa todo o meu trabalho em diferentes momentos ali, tanto da questão do Rafael Braga em si, mas também a forma como ele é tratado ali institucionalmente. E aí uma coisa muito específica que eu queria colocar, se ainda tiver tempo, é que tem uma questão aí que foi muito fundamental também no meu trabalho. Quando eu comecei a pesquisar, e eu falei que eu queria pesquisar o caso Rafael Braga, pessoas enfim, que dialogaram comigo queriam ou pensavam que eu ia pesquisar ou um Rafael em si, ou a trajetória dele, ele como pessoa, ou o coletivo que, que se organizou pela liberdade dele. E eu, como um aspecto intencional da minha pesquisa, eu falei e eu me posicionei que o que eu queria pesquisar não era nem o Rafael, nem as pessoas que se organizavam para reivindicar a liberdade dele. Eu queria pesquisar justamente a criminalização dele, a forma como os discursos judiciários se constituíam sobre ele e imputavam determinadas coisas sobre ele. Então, assim, não é que, por exemplo, os membros da campanha, que aí eu conheço uma parte, não fizeram parte do meu trabalho. É que o meu foco estava justamente sobre outros aspectos e que estava relacionado também à luta deles. Então, assim, tanto que depois que eu terminei e a minha dissertação se tornou um livro aqui. Boa, eu ia falar para você fazer propaganda mesmo. No lançamento do livro, eu dei alguns livros para o pessoal da campanha, e uma das pessoas da campanha fez a leitura antes do lançamento e no dia falou sobre o livro, sobre a reação que ele teve ao ler o livro, enfim. Que assim, é uma forma também de munir o próprio movimento daquilo que a gente está produzindo sobre aquela realidade no qual eles estão envolvidos, que para mim era uma coisa fundamental na minha produção. Então, assim, eu não queria simplesmente falar sobre eles para que, enfim, ou eu não acho que eu precisava ali visibilizar a luta deles. E eu não estou falando que isso se aplica a qualquer contexto. Para mim, naquele contexto específico, importava mais estudar a forma como aquela criminalização se constituiu e como os agentes que estão muitas vezes as ciências sociais muitas vezes de observar como a gente pode observar aquelas práticas a partir de pontos de vista específicos. Então acho que isso também é uma questão muito importante do meu trabalho, que ele traz ali uma questão de fundamentar um ponto de vista, uma posição, como eu discuto no decorrer do trabalho, uma posicionalidade. Tanto a minha posição no mundo, quanto a posição que são as minhas posições políticas, né? As minhas posições epistêmicas e cognitivas ali na hora de construir o conhecimento. Sim. Isaac, só uma questão objetiva é que a gente tem aqui, né, até 5h40, assim, no limite, e aí já tem duas perguntas que o pessoal do grupo que me ajuda aqui com as perguntas já me mandou duas perguntas, e aí eu não queria que faltasse o tempo para elas. Não, tranquilo, pode mandar.
Aí, assim, faltam mais 4 perguntas do roteiro. Aí a gente, enfim, vamos tentar agilizar um pouquinho, que aí talvez, assim, nos últimos 10 minutos a gente consegue botar as 2 perguntas, aí Aham. também não sei se vão surgir mais, mas aí vamos lá então. Aí a outra pergunta é: como você vê o impacto das políticas sociais nas questões tratadas no seu TCC? Bom, eu acho No que. mestrado, né? Não precisa ser Não, só no não, claro, mas TCC. assim, eu acho que tem aí uma. Porque o meu trabalho ele está dialogando o tempo inteiro com uma construção estatal, né? E aí, assim, acho que tem uma de diferentes formas aí a própria noção de Estado está um pouco ampliada aí no sentido de ou complexificada na medida de que a, a, eu entendo no meu trabalho a própria ideia de Estado ou a própria de instituições estatais como uma coisa não homogênea que produz ali coisas diferentes em lugares diferentes ou de perspectivas diferentes. Então, assim, eu acho que como posso dizer, eu acho que a questão da segurança pública e da justiça criminal, que são as questões aí que estão sustentando de diferentes formas o meu trabalho, são questões que são tratadas historicamente no Brasil a partir de determinado ponto de vista. E assim, por exemplo, a questão das políticas sociais, né, que há um ponto de vista específico em relação à ação do Estado, elas incidem sobre isso de maneira muito lateral assim, pelo menos no Estado brasileiro, na forma como isso se constituiu aqui, e de modo muito incipiente, digamos assim. Eu não estudei políticas sociais especificamente, mas eu consigo ver que a ausência de políticas sociais, então, mas eu não vou fazer um nexo causal exato aqui, no sentido de que isso é resultado da ausência de políticas sociais, ou seja, se tivesse políticas sociais, não existiria violência. Não é isso que eu vou fazer aqui. É justamente um movimento diferente. É de dizer assim, o, o fato de olhar para essas realidades a partir de um viés específico de suspeição, então, o fato de se olhar para determinados corpos, para determinadas localidades, regiões, a partir de uma perspectiva de suspeição, faz com que as políticas que sejam implementadas ali sejam menos políticas sociais e mais políticas de De, confronto, digamos assim, de imposição de determinada lógica, de imposição de ordem, de e aí, no caso, são e assim a gente podia inclusive ampliar um pouco, porque assim, qual seria o significado de políticas sociais no campo da segurança pública e da justiça criminal? Então, assim, uma discussão seria políticas de acesso à justiça. Mas para mim o problema não é o acesso à justiça, é a forma como a justiça produz esse acesso. O acesso à justiça, existe um acesso ilimitado à justiça por parte de pessoas pobres. E esse acesso é através da criminalização. Então, assim, pessoas pretas no Brasil têm um acesso muito bom na justiça. Todo dia tem gente preta na justiça lá. Mas esse acesso é qual? É via criminalização. Então, a própria construção da ideia de política social aqui, relacionada ao meu trabalho, ele ajuda talvez a deslocar a, 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 a forma como a gente vê a atuação dessas políticas e a própria efetividade delas. Né? Então, assim, eu talvez tenha menos a acrescentar nesse debate específico, porque eu não estou falando especificamente de políticas sociais, e também o meu conhecimento sobre políticas sociais não é grande, mas eu acho que pelo menos a minha pesquisa ajuda a deslocar determinados consensos aí em relação a esse debate.
Com certeza, né? Coloca pra gente frente a frente com a necessidade de ter pessoas, né, com o poder de formulação de políticas públicas, de políticas sociais, que tenham uma visão antirracista, né, de não Sim, criminalização desses corpos, né, de, de desconstrução aí de uma tendência histórica, né, assim. sim. Então, esse debate tem que estar com essa galera, né, que se interessa com a política pública, com as políticas sociais, com certeza. Quais recortes, como gênero e raça, você considera importantes na análise da desigualdade brasileira? Bom, assim, falando do ponto de vista da minha pesquisa, eu acho que, é, assim, eu acho que existem uma série de, de questões aí que têm que ser abordadas, independente, assim, o meu trabalho fala sobre questão racial, então eu não vou falar de gênero. O meu trabalho fala de gênero, então eu não vou falar. Eu acho que a questão aqui é mais pensar. Óbvio que um trabalho não precisa falar de todas essas questões aí, de todos esses marcadores sociais de diferença. Eu acho que ele pode abordar de diferentes maneiras, mas eu acho que o que tem que estar ali explícito é que nas situações analisadas, essas questões têm que ser levadas em consideração. Então, por exemplo, embora eu não trabalhe a questão de gênero explicitamente, no sentido de não há uma. Como pano de fundo do meu trabalho, você tem uma discussão aí sobre a percepção sobre homens negros, por exemplo. E a percepção sobre homens negros tem a ver com a forma como pessoas negras são generificadas, ou seja, como o gênero masculino é colocado sobre corpos negros. Então, o que eu estou pensando aí é mais em termos de uma perspectiva que se colocaria como interseccional, ou seja, que levaria em consideração, que foi dois aspectos que coloquei, que foi os que estão na pergunta, gênero e raça, mas aí que a gente coloca classe, orientação sexual, sexualidade, enfim, Território, né? território. Então, assim, são questões que estão ali presentes e que, assim, que é aquela discussão recentemente sobre isso, de que a gente não deveria colocar em termos de recortes, né? Ou seja, de aspectos no quais nós vamos reportar, e sim no sentido de questões que estão ali presentes e que nós vamos evidenciar enquanto questões que estão consolidando determinadas situações, determinados fenômenos. Então, assim, para mim, e isso é bastante importante que seja dito, seja discutido, que seja colocado, por exemplo, eu tenho uma preponderância em termos analíticos em relação à questão racial, mas isso não quer dizer que gênero e classe e sexualidade, território não estejam também conformando aquela situação, entendeu? Então, assim, só que isso são coisas que estão. E a questão de como evidenciá-las. Aí eu acho que, assim, no caso da justiça criminal, pelo menos essas questões que eu elenquei aqui, são questões que têm de forma preponderância pelo menos nessa questão. Mas é possível também, de outros pontos de vista, analisar, por exemplo, a questão de pessoas deficientes, por exemplo, né, em situação de criminalização, ou pessoas negras deficientes em situação eu li recentemente um trabalho muito interessante de como que as práticas de violência policial nos Estados Unidos produzem corpos deficientes pós, pós tortura, e como isso se torna uma questão, ou pós, enfim, a pessoa toma um tiro, a pessoa, enfim, e a pessoa fica perde alguma parte
ou deixa de andar, ou enfim, outros aspectos. Então, isso, como que essas questões, a depender do ponto de vista que a gente se insere na discussão, elas têm alguma preponderância aí, ou a gente vai evidenciar essa preponderância em relação a essa questão. Eu acho que tem coisas que estruturam então, assim, para mim, na questão da criminalização ou de prisional, tem uma preponderância da questão racial, e aí tem uma explicação sócio-histórica para isso, mas ela não é um fator isolado e de forma nenhuma a gente pode analisar ela como um fator isolado. Sim, mas é bem esse caminho aí que você falou, né? Que é antes olhar para o fenômeno, né? E com honestidade, assim, né? Olhar mesmo e não ir com uma ideia pré, né? Porque, assim, é quase uma falha interpretativa, né? Por exemplo, você olhar o sistema de justiça e não ver a preponderância da questão racial, assim. Sim. É quase como se você está lidando com dados, mas você não está conseguindo fazer a interpretação desses dados, né? De forma que a realidade brasileira é isso, né? A preponderância da questão racial no sistema de justiça. Quais teóricos você usou para fundamentar seu trabalho e que você acha que devem ser relidos para discutir o enfrentamento das desigualdades sociais? Então, assim, em termos de. Bom, eu poderia sugerir vários, inclusive alguns nem que precisam ser relidos, que precisam ser lidos antes de serem relidos. Mas, assim, como uma questão de como posso dizer, de intencional, eu fui atrás de uma bibliografia que não foi a qual eu não li no meu curso, na minha trajetória de formação. E aí eu estou falando especificamente para falar sobre questões raciais de teóricos e teóricas negros e negras. E aí eu estou falando de antropólogos, sociólogos, mas não só. E aí, assim, um dos teóricos principais ali que estão presentes na minha dissertação, especificamente, é o Fanon, Franz Fanon, principalmente com a ideia de fixação do corpo negro, né? Então, como os corpos negros são fixados em determinadas estruturas imagéticas e imaginárias, mas a partir do Fanon também tem uma leitura e uma presença muito grande do Mbembe, não só através do conceito de necropolítica, que é um conceito, enfim, que está sendo bastante usado, mas eu convido as pessoas a lerem o Mbembe, outras coisas que ele escreveu, além da coisa da necropolítica, porque ele tem uma produção bastante vasta, bastante interessante, mas o trabalho que eu usei bastante foi o Crítica da Razão Negra. Bom, assim, em termos de discussão de metodológica, um trabalho que me ajudou bastante foi assim, primeiro, o trabalho de um antropólogo indiano, que é o Akhil Gupta, que foi também um achado aí no meio de uma série de autores e autoras. Teve o trabalho da Patricia Hill Collins, que é uma socióloga estadunidense, feminista negra. O trabalho da Bell Hooks, que eu acho que são trabalhos, antes de serem relidos, eles precisam ser lidos aí. Então, principalmente nas ideias sobre feminismo negro, sobre as ideias sobre experiência, e como essa experiência produz conhecimento. Então, da questão da posicionalidade, do ponto de vista, tem o trabalho da Donna Haraway, que foi também bastante interessante aí para pensar um ponto de vista posicionado, né, ou situado, como ela vai colocar no texto dela. Enfim,
teve uma antropóloga colombiana, Mara Viveiros Vigoya, que também foi bastante importante, assim, que enfim, é pouco conhecida no Brasil. O próprio trabalho do Guerreiro Ramos, que é um sociólogo ainda pouco lido, infelizmente, no Brasil. Enfim, eu poderia aqui citar vários trabalhos, assim, que tem um trabalho, acho que outro trabalho bastante interessante e que leva para um outro fio aí de interpretativo é o trabalho do João Vargas, que é professor de, ele ainda está em Austin, mas ele foi por muito tempo professor de Austin, principalmente na ideia de antinegritude, ou da violência antinegra, né, no mundo. Então, acho que, enfim, talvez eu citei alguns assim que me vieram à memória e que de diferentes formas fundamentaram assim o meu trabalho e que eu acho que eles deveriam ser lidos antes de relidos. Né? Sim, com certeza. Como a própria Angela Davis falou quando veio no Brasil, né, que a gente fica pirando nela, né, lendo ela, e ela falou, pô, vocês têm aí Lélia e tantas outras e Sim, outros, né, autores negros e que o Brasil precisa publicar, né, e ler sim. e é essencial. Aí, Isaac, eu tinha mais uma pergunta, assim, que era mais sobre o desenvolvimento de pesquisa hoje no Brasil, né, esse contexto doido que a gente está vivendo, mas eu acho que eu tô achando melhor talvez a gente encaminhar para as perguntas da galera que está assistindo, o Sim, que que você pode ser. acha? Tá bom, vamos ver aqui. É uma pergunta da Renata Gonçalves. Gostaria de perguntar como os documentos são narrativas que produzem verdade. Como analisá-las? Tá. Bom, vamos lá. É, esse foi um desafio bastante grande na minha pesquisa, assim, foi uma coisa que me fez, vamos dizer, perder algumas noites de sono, porque eu acho que é uma questão assim que, pelo menos eu tive pouco acesso a essa discussão durante a minha formação, mas, sim, acho que isso tem um pouco a ver com uma perspectiva que eu fui acessando aos poucos, principalmente que está ali um pouco flertando com o trabalho histórico ou de historiadores, mas não necessariamente está ali no campo da história, mas também está num campo de assim, que está próximo dos aportes Foucaultianos, e aí que seria da produção do Foucault, que é outro autor aí que esse muito mais lido, né? Então, enfim, mas que eu acho que ele também teve um papel fundamental aí no meu trabalho, mas principalmente na perspectiva de pensar que esses documentos, eles não são, e aí eu tô pensando nesses documentos como documentos burocráticos, mas, e aí tem uma noção ampliada de burocracia, que a burocracia não é simplesmente uma escrita formal, então um papel burocrático não é simplesmente algo que está se escrevendo só para formalizar determinada coisa. Mas a minha compreensão de burocracia é justamente uma compreensão de burocracia como algo que produz realidade, ou seja, que produz situações, que produz corpos, que produz realidades, que produz fenômenos. Então, um papel escrito e assinado, ele não é simplesmente um papel escrito e assinado. Num mundo onde os documentos são uma forma onde. Então, assim, a justiça. A justiça se apoia na legitimidade do documento. Então, nada acontece se não está escrito. Ou nada aconteceu se não tiver escrito. Então, todos os procedimentos são escritos, são assinados e são assinados por alguém que tem legitimidade. Então, esse procedimento, ele é um procedimento de construir narrativas sobre determinadas situações. Então, quando um juiz colhendo depoimentos de pessoas e aquilo está sendo registrado por um escrivão que depois vai ser assinado
pelo juiz, ali, na verdade, você tá produzindo uma versão sobre aquela situação. Só que aquele documento, por exemplo, ele omite as perguntas que o juiz fez para que a pessoa dissesse aquelas coisas que ela disse. Então, você tem um procedimento ali de construção de verdade, que aí é uma terminologia do Foucault, que é um procedimento de construção de verdade. Ou seja, eu produzo documentos para produzir verdade. E a verdade é uma ideia sobre algo que aconteceu. Então, de diferentes formas, o que a gente está discutindo aqui, que é o que o meu trabalho discute, a produção de verdade sobre uma situação ali, aí a gente está falando de uma situação racial, ela está, na verdade, embutida de uma série de discursos sobre aquela pessoa, sobre quem é aquela pessoa. Então, por exemplo, um exemplo muito evidente no meu trabalho, o Rafael, em todo, então assim, tanto no primeiro processo quanto no segundo, ele é, então assim, você tem o BO na delegacia, então lá um boletim de ocorrência, e esse documento vira parte do processo depois. E aí, nesse documento, você tem lá a classificação da pessoa. Quem é a pessoa? O nome, idade, eles colocam lá sexo, né? Não é nem gênero, é sexo, profissão, raça, etnia, e nome do pai, nome da mãe e tal, sei lá o quê. No caso do Rafael, tinha lá informação nos dois processos, né? No primeiro processo tinha lá nome dele, idade, não tinha profissão, estava acho como desempregado, e tinha raça, negro. Nos policiais que também estavam documentados lá como testemunhas, eles tinham nome, idade, sexo, mas não tinha raça. E aquilo me chamou a atenção. Me chamou a atenção por dois motivos. Primeiro, por que os policiais não tinham raça? E por que a raça do Rafael estava como negro? Sendo que a classificação racial no Brasil oficial é preto e pardo. Então, assim, só esse documento ali, ou essa perspectiva documental, ela está produzindo uma verdade sobre aquelas pessoas que estão ali envolvidas. Espera que eu acho que eu vou só acender a luz aqui. Você ficou. Tá ficando escuro. Só um minuto. Natália, o controle está onde? Agora sim. Aí, então, assim, só essas questões aí já levam a uma série de ideias sobre como que esses corpos são narrados institucionalmente. Então, como que essa narrativa institucional... Isaac, só um minuto, desculpa, é que a sua imagem não está aparecendo aqui para mim. Não? Tá me ouvindo? Tô. Engraçado, você parou de aparecer para mim. Ué. Peraí. Agora foi. Mas vai lá. Isso, apareceu. Então, enfim, aí é uma produção institucional de discursos. Então, essa foi a minha forma de olhar para esses documentos, como eles estavam produzindo institucionalmente aquelas situações, como que burocraticamente eles estavam legitimando versões e ideias sobre pessoas. Uhum. E aí, indiretamente, também estavam produzindo versões e ideias sobre determinados tipos de pessoas que vivem em determinados territórios, que fazem determinadas coisas. Entendeu? Então, assim, eu acho, assim, tentando responder essa pergunta, que é uma pergunta que eu tento responder também no meu trabalho,
a importância desses documentos como formas de narrativas institucionais. Enfim, acho que... É só que a gente tem acho que 5 minutos aí. Aí tem mais duas perguntas, mas aí eu vou ler a que veio primeiro. Aí se tentar responder, sei lá, 2 minutos também para a gente dar um tempo de dar um tchau, assim, dar Ah, uns agradecimentos. A pergunta é do Miguel, da nossa turma do mestrado, inclusive, agradeço a presença dele. A dissertação do Isaac tem como título Uma etnografia contra o repositório racial, mostrando pelo menos dois campos problemáticos: as imagens da mídia e os atos jurídicos do caso de Rafael Braga. O pesquisador poderia nos explicar se a metáfora de repositório racial é, afinal, aplicável aos atos e efeitos desses dois campos? tá. Uma pergunta difícil de responder em 2 minutos, mas eu vou tentar, Pois pelo é. menos, apontar para... eu usei a ideia de repositório justamente como uma metáfora acoplada à ideia de arquivo, ou de, enfim, de um... Então, assim, eu estou pensando que aquele arquivo está num repositório, e, ou aquele arquivo é um repositório de ideias, de práticas, de experiências específicas. Então, o que eu tentei fazer aí, brincando um pouco com essa ideia de repositório, é justamente indagar esse repositório, ou indagar o, o conteúdo desse repositório a partir daquilo que me foi aparecendo enquanto fenômeno nessas situações, e aí nessas situações documentadas específicas, né? Enfim, então, tentando responder de maneira bastante sucinta, mas que também é uma questão que está no meu trabalho de maneira muito mais alargada. A ideia de repositório, ela serve como uma metáfora, né? Uma metáfora imagética daquilo, que me ajuda a olhar para determinada coisa. Sim. Ou fenômeno. E aí, só, enfim, um comentário assim que eu gosto muito do título do seu trabalho, que é essa coisa da etnografia contra o repositório racial, né? Então, desde o título você já está se posicionando assim do tipo, olha, esse trabalho aqui é para visibilizar esse processo aqui, né? Que é esse racismo institucional no nosso sistema de justiça, e eu estou falando contra ele, né? Eu quero dizer contra ele. Meu trabalho não é só para dizer que ele existe, mas é para dizer contra ele, assim. Então, Sim. muito bom. Espero que você tenha gostado de ter esse espaço aqui, de ter tido esse espaço, que você tenha muitos outros. E, assim, agradecer muito você ter cedido esse tempinho no seu dia a dia aí, pandêmico, para a gente poder conversar e conversar com as pessoas, enfim. E aí, falar até para quem está ouvindo a gente para buscar o Isaac nas redes, que ele é um grande produtor de material muito legal assim para a gente seguir nas redes. Inclusive, ele vai dar um curso, né, introdutório sobre as questões das relações raciais, né, Isaac? Sim. E pode falar um pouquinho, aí, fazer uma propaganda aí em 30 segundos. Não, eu primeiro quero agradecer assim, o espaço e a possibilidade de poder compartilhar, porque uma das ideias assim, de ter escrito esse trabalho é que eu queria que ele fosse possível de ser compartilhado. Então, a minha preocupação na hora de escrever e do que eu escrevi, de como eu escrevi, tudo isso tem uma preocupação de fundo, que é a preocupação de compartilhar e de disseminar o que eu consegui produzir. Então, assim, o que eu produzi a partir de uma pesquisa que foi feita com dinheiro público. Então, tudo isso tem, para mim, uma série de implicações. Então, uma dessas implicações é disseminar esse tipo de conhecimento, né? Então, assim, a minha dissertação está aí, está imagino que esteja no repositório da universidade, né? Quem quiser acessar, tem ela em livro para quem quiser comprar o livro também, é um pouco mais bonito. E aí, enfim, eu tô promovendo um curso, quem quiser me buscar lá no Instagram, eu falo um pouco mais sobre isso.
Isaac Palma 1, então quem quiser me procurar lá também. E é isso, agradecer a Ana Priscila aí pelo convite e o pessoal do grupo de pesquisa por esse espaço, produzir, proporcionar esse espaço, tanto para quem vem apresentar o trabalho, quanto para quem assiste, e, enfim, é possível conhecer diferentes trabalhos, diferentes perspectivas. Sim, aí é só aproveitando para finalizar mesmo, assim, dizer que o grupo tem uma página no Instagram, né, uma página no Facebook, e a gente também tem um site onde a gente disponibiliza vários materiais, inclusive a entrevista por escrito, né, do Isaac vai estar lá, e também depois a gente vai postar a gravação desse bate-papo aqui nas nossas redes, então, ou quem assistiu aqui e falou, esse bate-papo vale muito a pena para um amigo assistir, marca lá um amigo e é isso. Muito obrigada, Isaac, mais uma vez, e obrigado a todo mundo aí que esteve com a gente nessa 1h40 aí. Um abraço, Isaac. Fique bem, Um viu? abraço. Tchau.